Bom dia, turma! Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021 e em matemática nós iremos realizar a atividade 12, que trata da adição e subtração como operações inversas, isso quer dizer operações contrárias. Essa atividade está na página 25 e 26 do nosso caderno de atividades 2 de matemática. Então, aqui logo no iniciozinho, nós vamos relembrar o cálculo da subtração e o cálculo da adição. Então, aqui os cálculos estão realizados com reagrupamento. Aqui estão os nomes dos termos de cada uma dessa operação. E nós vimos que a subtração desfaz a adição, porque ela é uma operação contrária, é uma operação inversa. Do mesmo jeito, a adição ela vai desfazer a subtração, porque elas são contrárias entre si. Por isso, nós utilizamos a adição como prova real da subtração. E nós utilizamos a subtração como prova real da adição. Então, vejam bem o que está explicado aqui no caderninho de atividades de vocês. Aqui nós temos um cálculo de subtração, nós temos os termos, o cálculo aqui já foi realizado com o reagrupamento, e nós já temos aqui o resultado do cálculo da subtração, que a gente chama de resto ou diferença. Então, fazendo a prova real para ver se esse cálculo está correto, quais são os passos? Nós vamos reservar um dos termos, escolho esse primeiro aqui, o minuendo, e realizar uma adição com os termos que restaram, subtraindo e a diferença, que é o resultado. Então, na prova real, é utilizado uma operação contrária. Então, se aqui é subtração, aqui nós iremos realizar a adição com os termos restantes. Então, nós somamos os termos, as parcelas, e se o resultado dessa soma foi igual ao termo realizado, 8.345, 8.345, essa operação está correta. Então, é assim que a gente faz a prova real. E antes de iniciar a leitura das questões, eu gostaria de conversar com vocês também sobre os termos de cada um desses cálculos. Aqui nós vamos relembrar os termos da adição. Isso quer dizer as partes que compõem uma adição. Então, aqui nós temos 23 mais 45. O resultado é 68. Então, esse cálculo de adição tem 3 termos. Uma parcela, 2 parcelas e o resultado, que a gente chama de soma ou total. Esses são os termos da adição, são as partes que compõem a adição. Vejam que aqui está tudo completinho. Nós temos uma parcela, 2 parcelas e o resultado. Agora, como descobrir um termo desconhecido na adição? Vamos que numa adição, aqui olha, como temos no exemplo, está faltando uma das partes, um dos termos. Qual é o termo? Uma das parcelas. Eu sei o valor de uma das parcelas, mas eu não sei o valor da outra. O que está dito aqui é que o resultado da soma dessas duas parcelas dá 68. Mas como descobrir esse termo desconhecido, essa parcela que eu não conheço? Então, aqui, olha só, eu faço o cálculo inverso, eu faço o cálculo contrário. É adição, então eu vou realizar uma subtração. E eu vou utilizar esses termos aqui na subtração. Lembrando que, ao organizar uma subtração, o maior número
é colocado em cima e o menor número é colocado embaixo. Após realizar a subtração, o resultado que vocês obtiverem será a parcela desconhecida. Então, aqui nós temos 8 menos 3 é igual a 5. 6 menos 2 é igual a 4. Então, deu 45. 45 é esse termo que está faltando na adição. Vejam bem, 23 mais 45, olha, achamos o termo. Dará 68. Mas se o termo que estiver faltando for esse aqui, essa outra parcela, a parcela de cima. Então, eu tenho 45, uma das parcelas, e tenho o resultado. Eu vou fazer da mesma forma, vou fazer uma operação contrária, uma operação inversa. Eu tenho aqui a adição, então eu vou fazer uma subtração com esses termos aqui. Então, depois que eu fizer a subtração, 8 menos 5 é igual a 3, 6 menos 4 é igual a 2, vai dar 23. Esse resultado aqui será o valor desconhecido, o termo desconhecido. Então, para encontrar o termo, quer dizer, a parcela desconhecida na adição, basta fazer uma operação inversa, que quer dizer uma subtração, com os termos restantes. Quais são os termos restantes? A parcela que sobrou e o resultado, que é a soma ou diferença. E aqui, independente da parcela que esteja faltando, será sempre uma operação inversa. Será sempre a subtração que irá responder o valor que está desconhecido. Agora, vamos ver os termos da subtração. Aqui mudou o cálculo, aqui nós temos uma subtração. Então, vamos lá. Nós temos 78 menos 25. Essa subtração, o resultado dessa subtração será 56. Então, essas são as partes que compõem a subtração, os termos da subtração. Esse número maior que fica aqui em cima, ele é o minuendo. É importante a gente saber o nome desse termo. O menor número, aquela quantidade que a gente retirou, é o subtraendo. E a resposta, o resultado do cálculo, a gente chama de resto ou diferença. Esse cálculo aqui está completo. Todos os termos estão aqui. O minuendo, o subtraindo, o resto e a diferença. Porém, como descobrir um termo desconhecido na subtração? Se um desses termos aqui estiver faltando. Então, vejam bem. Aqui eu tenho uma subtração. Eu tenho um termo que está faltando, esse de cima. Tenho o 25 aqui. A única coisa que eu sei é que o resultado desse cálculo dará 53. Eu retirei de uma quantidade desconhecida aqui 25 e sobrou 53. Mas como descobrir esta quantidade? Então, olha só, lembrando que este número de cima é o minuendo. Então, quando estiver faltando o minuendo, o que é que eu faço? Uma operação contrária. É subtração, então eu vou realizar uma adição com os termos que restaram. O subtraindo, que é 25, e o resto, que é o resultado, 53. Então, eu vou somar esses dois termos e o resultado dará 78. 78 é o termo desconhecido da subtração. É o número que está faltando aqui. 78 é o subtraindo. Olha só. Se o termo desconhecido for o minuendo, quer dizer, o número de cima, faça a operação contrária com os termos restantes, que é o subtraindo, o número de baixo, e o resto, que é
o resultado. Simples assim. Porém, se o número que estiver faltando na minha subtração for o número de baixo, quer dizer, o subtraindo. Olha só, o número de baixo é o subtraindo. Aí vai ser um pouquinho diferente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer outra subtração com os termos restantes. Então, vou pegar o 78 e vou subtrair 53. O resultado dessa subtração será o termo que está faltando na minha subtração. Vejam que o cálculo agora é diferente. Já se o termo desconhecido for o subtraendo, quer dizer, o número de baixo, vocês vão ter que fazer outra subtração, com o minuendo, que é o número de cima, e o resto, que é o resultado. Então, foi que vocês viram aqui, que são cálculos diferentes para termos desconhecidos diferentes. E isso ocorre na subtração. Então, como é importante a gente saber o nome dos termos, porque dependendo do termo desconhecido e sua localização, é que eu vou saber se eu vou fazer a operação de adição ou outra de subtração para descobri-lo. Então, agora, nós iremos para a leitura da atividade. Então, aqui nós temos o número 1. Complete com os números que faltam em cada uma das operações indicadas e mostre como encontrou a resposta. Então, nessa atividade aqui, nós temos um cálculo da letra A, B, C e D. Aqui nós temos um cálculo de adição, de subtração. Aqui nós temos um cálculo de adição e outro cálculo de adição. Nessa letra A, qual é o termo que está faltando? É o resultado. Como é que eu acho o resultado? Fazendo a adição normal, colocando aqui os termos e fazendo o cálculo. Simples, que vocês já estão acostumados a fazer. Na letra B, nós temos uma subtração. Então, o que é que está faltando? Está faltando o resultado. Então, aqui vocês vão precisar efetuar o cálculo da subtração colocando algarismo abaixo de algarismo, ordem abaixo de ordem. E obter o resultado, do jeito que vocês já fazem. Porém, na letra C, nessa adição, está faltando uma das parcelas. E aí vocês vão ter que utilizar aquele cálculo para descobrir o termo desconhecido. Na letra D, também é uma adição, está faltando uma das parcelas. Então, nesses dois cálculos aqui, vocês vão utilizar a operação contrária para descobrir o termo desconhecido. Aqui nós temos cálculos de adição, então vocês vão realizar aqui cálculos de subtração para descobrir qual é o valor desconhecido nesses cálculos. Aqui, no número 2, nós temos descubra a parcela que falta em cada adição abaixo. Então, aqui nós temos apenas cálculos de adição. Então, o que é que diz a regra para descobrir um termo desconhecido, uma parte desconhecida da adição? Você vai fazer uma operação contrária, isso quer dizer, uma operação de subtração com os termos restantes. Então, aqui nós temos aqui, nesse primeiro cálculo aqui, 15.646 mais um termo aqui que a gente não conhece, vai dar 18.931. Então, para descobrir esse número aqui, que é um termo desconhecido, nós vamos usar aquela regrinha, fazer o cálculo contrário, quer dizer, fazer o cálculo inverso da adição, que é a subtração. Então, nós vamos realizar aqui uma subtração. Quais são os termos aqui? Olha aqui. 18.931, na adição, na subtração, ele vai ficar em cima. Não é isso? Que numa subtração nós colocamos o maior número em cima e o menor número embaixo.
Então, esse termo aqui, 15.646, vai ficar aqui embaixo. Esse será o nosso minuendo, esse será o nosso subtraindo. E vocês vão realizar o cálculo. Vamos aqui para o número 3. Veja as representações de adição e subtração em que alguns dos algarismos estão desconhecidos. Descubra os algarismos que estão faltando em cada uma delas. Então, aqui nós temos o cálculo de adição, onde os algarismos que estão faltando, todos eles pertencem à primeira parcela, em uma das parcelas. Então, como é que eu vou fazer para descobrir essa parcela desconhecida? É um termo desconhecido. Então, eu vou utilizar aquela regrinha, fazendo uma operação contrária com os termos restantes. Aqui nós temos uma subtração. Todos os algarismos que estão faltando fazem parte aqui, olha, desse número de baixo. Esse número de baixo é o subtraendo. Então, quando eu quero achar o subtraendo, o que é que eu faço? Olha aqui, aí eu vou nessa regrinha aqui. Para achar o número de baixo subtraindo, eu tenho que realizar outra subtração com os termos restantes. Já aqui, são algarismos salteados. Então, vocês vão testando os algarismos para ver quais deles estão faltando. Vocês façam esses cálculos no caderno, no rabisco no caderno, antes de passar aqui para a nossa atividade. Número 4. Mauro resolveu duas operações no seu caderno, uma de adição e outra de subtração. Tire a prova real, ou seja, faça a operação inversa, a operação contrária. Em seguida, corrija a operação deles. Então, aqui, olha só. Mauro, ele fez um cálculo de adição e fez um cálculo de subtração. Então, eu quero que vocês façam a prova real desses cálculos. Desse aqui de adição, vocês vão fazer a prova real aqui. Desse cálculo de subtração, vocês vão fazer aqui. Qual é a prova real da adição? É a subtração. Qual é o cálculo real da subtração? É uma adição. Depois que vocês fizerem a prova real, é que vocês vão saber se Mauro fez os cálculos dele correto ou não. Então, corrijam os cálculos que Mauro fez. Aqui, no número 5, descubra os termos que faltam em cada uma das subtrações abaixo. Então, aqui, gente, olha só, nós temos apenas subtrações. E aqui, em cada uma dessas subtrações, tem um termo, tem uma parte que está faltando. Então, é importante saber qual é o nome do termo. Nessa subtração aqui, o termo desconhecido é o minuendo. Então, como é que eu vou descobrir o minuendo aqui? Então, para descobrir o minuendo, quer dizer, o número de cima, eu realizo a operação contrária com os termos que estão presentes, né? Com os termos restantes. Então, aqui eu vou realizar uma adição com esses dois números, o subtraindo e o resultado. Aí, eu vou descobrir esse número que está faltando aqui. Porém, nesse outro lado, o termo que está faltando é o subtraindo. Subtraindo é o número de baixo. Quando é o número de baixo, subtraindo, que está faltando, como é que eu descubro? Realizando outra subtração com os termos restantes. Então, eu vou utilizar esses termos restantes aqui para realizar uma subtração e descobrir qual é o termo que está faltando aqui. Esses cálculos vocês fazem no caderno e depois passam a limpo para cá. Então, façam os cálculos no caderno, depois passem a limpo. E para finalizar aqui, nós temos o número 6. Faça as seguintes subtrações e as respectivas provas, como nos exemplos a seguir. Então, aqui eu tenho o exemplo 1. Eu tenho uma subtração e a prova da subtração, que é um cálculo de adição. Olha só, foi reservada essa primeira parcela, né? Fez o cálculo, o resultado da prova real foi igual à parcela, ao termo reservado. Então,
está correto esse cálculo aqui. Porém, no exemplo 2 dessa subtração, olha só, reservando esse primeiro termo, fazendo a prova real, que é o cálculo contrário, né? Aqui é adição, então nós temos aqui uma adição. Nós temos uma subtração, então a prova é uma adição. O resultado não foi igual ao termo separado. Então, esse cálculo está errado. Alguma coisa aqui foi feito errado. Então, aqui vocês vão fazer o cálculo de subtração e a prova real para verificar se vocês fizeram o cálculo correto. E na letra B, do mesmo jeito, vocês vão efetuar aqui a subtração e ao lado vocês vão fazer a prova real para verificar se o cálculo está correto.